importante para o bem-estar, para a saúde e para a longevidade de vida nesta terra. Não estou a falar da eternidade, obviamente. Os cristãos que aqui estão já dão a salvação em Jesus, claro. Obviamente porque isso conta para a eternidade, não é? Mas eu estou a falar desta terra, deste planeta onde nós existimos. Daquilo que é os teus conhecimentos. E temos aqui áreas diferentes. Temos gente da área da saúde, gente da área empresarial. Qual é o fator mais determinante para o bem-estar, para a saúde, para a longevidade? Alguém quer dar um palpite? Paz. Ter paz. É importante. A saúde. Importante. Mais. Discernimento. Ok. Mais. Alguém quer dar mais uma sugestão? Ninguém fala da alimentação? Não. A malta quer é comer. Nem pensa, tu tinhas englobado tudo, não é? A saúde. A Lídia, pois é. Saúde é alimentação, ginástica. Exatamente, esses aspectos todos. Ok. Ok, boas sugestões. Mas ainda assim é interessante que um estudo realizado pela Universidade de Harvard, e alguns de vocês já tropeçaram, porque já me ouviram falar dele, que saiu num TED Talk. Já ouviram falar da TED Talk? Alguns já viram certamente palestras da TED Talk. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard chegou à conclusão que o fator mais determinante para a longevidade e para a saúde, para o bem-estar, não é nem a alimentação, nem a riqueza, nem os cuidados médicos. O fator mais determinante para a longevidade é as amizades, os relacionamentos de qualidade. Esse estudo foi realizado ao longo de 75 anos, portanto não foi assim um estudo zeco arranjado por uma empresa qualquer. Foi um estudo realizado ao longo de 75 anos que acompanharam uma série de pessoas e analisaram essas pessoas, obviamente, o seu bem-estar, a sua economia, se tinham uma alimentação ou não cuidada, mas o fator que eles chegaram à conclusão que é mais determinante para o bem-estar e para a saúde integral de uma pessoa, e inclusive aumenta mais 10 anos em média de vida, é os relacionamentos saudáveis. Incrível, porque parece que a Bíblia já dizia isto há milhares de anos. Parece que Deus, a certa altura, lá na lei, em Levítico capítulo 19, chegou ao ponto de dizer: amai-vos uns aos outros. Parece que Deus percebe destas coisas. Parece que Deus percebe que nós, seres humanos, nos tornamos, obviamente, mais saudáveis, com mais paz, obviamente, quando temos 2 ou 3 elementos que são âncoras, são pilares na nossa caminhada. Achei interessante, há uns anos vi um programa do prós e contras, alguns ainda se lembram deste programa, que já acabou, na RTP, mas um programa sobre a saúde mental, e o psiquiatra que estava a ser entrevistado, ele disse: uma pessoa que tem pelo menos 3 amigos importantes, 3 amigos significativos na vida, é uma pessoa que reduz em mais de 50% a probabilidade de ter doenças mentais. São dados interessantíssimos. Então, como é que está a saúde dos teus relacionamentos? É a pergunta que eu quero que nós andemos em torno dela ao longo desta tarde. Não vai ser o único fator. Podes pôr o PowerPoint aí, se faz favor. E eu gostaria então de caminhar convosco neste texto. Temos 3 capítulos, eu vou tentar condensá-los, porque estes 3 capítulos falam de 3 aspectos fundamentais. Estamos neste processo de ver a ascensão de Davi. Estão conscientes? Estamos num estudo que vem, nós temos começado lá no livro de Juízes, e estamos a caminhar ao longo do livro de Juízes, passámos por Ruth. Já agora, quem era Ruth? Quem sabe? Recebe um doce. Hã? Muito bem, mulher de Boaz. E o que é que ela tem a ver com a nossa personagem de hoje? Era a avó de Davi, exatamente. Muito bem, recebeste um rabuçado. Então, Ruth era a avó de Davi, e estamos a ver a história de Samuel. Percebemos como Eli, o sacerdote nomeado, acabou por ser rejeitado no sacerdócio, como Saul, o rei de Israel, ainda em vigor, e ainda vamos ver essa personagem aqui no capítulo 18, começa o seu processo de declínio porque desobedeceu a Deus, e começamos a ver Davi, um jovem anónimo da história de Israel, que de repente Deus chama, e Deus chamou por uma razão específica. Deus viu algo em Davi que não tinha visto nos outros. O que é que Deus viu em Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Não viu nos irmãos dele, não viu em Saul, mas viu neste jovenzinho um homem segundo o coração de Deus.
E então estamos a olhar para o processo de ascensão de Davi. Quando nós pensamos, eu pelo menos é assim, tal, não sei que imagem mental tu fazes, quando nós pensamos em ascensão, pensamos que é um percurso sempre a subir, não é? Alguém dizia relativamente a José do Egito, que José do Egito foi aquele que subiu descendo. E Davi parece que é o mesmo, está a subir para o trono e ao mesmo tempo parece que as coisas estão a andar para trás. Então cuidado, nem sempre te iludas, nem sempre aquilo que são reveses na tua vida são necessariamente atrasos. Às vezes é o processo pelo qual Deus te vai levar a cumprir o propósito que Deus tem para ti. Só que parece que são atrasos. E é isso que nós vamos ver no capítulo 18, 19 e 20, em que tudo parecia ir a bem. Davi, lembram-se do capítulo anterior, ele vence o gigante Golias, acabou de matar um dos maiores adversários do povo de Israel. Obviamente Saul ficou animadíssimo com ele, percebeu, uau, este fulano é mesmo o fulano em que eu tenho que apostar as fichas todas. Eles estavam alegres com o assunto, e agora no capítulo 18 nós vamos ver que até Jónatas, que era o herdeiro do trono de Saul, não nos esqueçamos disto, Jónatas era o herdeiro, a seguir a Saul seria Jónatas. Assim que Saul morresse, quem receberia o trono seria Jónatas. Agora Jónatas, obviamente, percebe que Davi é um elemento importante. E diz o texto bíblico, abram lá em 1 Samuel 18, e vamos ler a partir do verso 1 em diante. Sucedeu que, acabando de Davi de falar com Saul, portanto, tínhamos acabado a batalha de Golias, ele tinha tido um sucesso estrondoso, Israel tinha arrasado com grande parte do exército filisteu, tinha acabado Saul de falar com Davi e Davi com Saul, e a alma de Jónatas se ligou com a de Davi, e Jónatas amou como a sua própria alma, como a sua própria alma. E obviamente quando nós lemos esta passagem, e nós vemos esta amizade tão forte entre Jónatas e Davi, nós pensamos assim, como era bom ter um amigo assim. Mas eu quero desafiar que ao olhar para as Escrituras, quando Deus fala e quando a pessoa de Jesus Cristo fala acerca da forma como nós devemos tratar-nos uns aos outros, alguém se lembra do mandamento dado por Jesus, como é que nós deveríamos amar? Alguém lembra-se de alguma coisa parecida com esta frase que Jónatas tinha por Davi? Devemos amar o nosso irmão como? Pois é. Se calhar a relação de Jónatas e Davi não era assim tão extraordinária, num certo sentido, como deveria ser as tuas relações normais como cristão. A alma de Jónatas se apegou à alma de Davi como à sua própria alma. Nós deveríamos amar os nossos irmãos como a nós mesmo, como se fosse a nossa alma. Eu gostaria de desafiar a refletir, eu estava a pensar esta manhã, o que significa amar o outro como a mim mesmo. O que é que significa amar o outro como a mim mesmo? Exato, incondicionalmente. Eu sei que é isso. Às vezes acontece isto, não é? Há alguns que têm um defeito de fabrico e vêm com uma autoestima mais fragilizada, às vezes tiveram um trauma na vida e que lhe baralhou ali a autoestima, mas mesmo estas pessoas que têm uma autoestima em baixo, normalmente continuam a amar-se, ainda que tenham uma autoestima em baixo. Normalmente nós, para facilitar a minha compreensão, eu gosto de reduzir àquilo que é o meu mundo mais imediato. É a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, eventualmente com os colegas de trabalho, porque este é o mundo imediato. É fácil amar aquelas pessoas que eu não vejo. Isso é fácil. Amo, claro que amo. Agora, a minha mulher, quando eu quero descansar e ela quer trabalhar, amar a minha esposa como a mim mesmo é querer que ela descanse como eu estou a descansar. Para que isso aconteça, se calhar eu tenho que ir trabalhar com ela. Para que ela possa vir descansar. Porquê? Porque eu amo como a mim mesmo. Isto não é fácil, pelo menos para mim. Orem pelo pastor, está bem? Porque eu sei que para vocês isso é fácil. Jónatas amava Davi. E é interessante que é Jónatas que ama Davi. Não diz que é Davi que é o nosso herói. Não é Davi que ama a Jónatas. Porque aí nós dizemos, pois, é o herói. Não, é Jónatas. Jónatas que faz aquilo que Deus pede. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, Deus diz para nós nos amarmos uns aos outros como a nós mesmos. E Jónatas faz isto. Ama a Davi como a si mesmo. Ama a Davi como a si mesmo.
E quando eu amo os outros como a mim mesmo, eu não vou fazer mal aos outros, porque eu não quero mal para mim mesmo. E eu começo a perceber que se calhar alguns dos meus comportamentos são mais fundamentados no meu bem-estar do que na preocupação que eu tenho pelo outro. Então vale a pena começar a pensar que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Então aquilo que eu quero para mim mesmo, eu tenho que querer para o outro. Estamos juntos ainda neste raciocínio? Então eu quero ver convosco alguns aspectos que as Escrituras nos vão deixar sobre esta matéria, mas vamos seguir a leitura até ao verso 6. E diz, Saúl naquele dia tomou e não lhe permitiu que ele tornasse para casa. Tomou Davi junto de si. Aqui ainda estamos na fase boa. Saúl ainda tem Davi como um herói de guerra que está com ele. Jónatas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava como a sua própria alma. Reforça esta ideia, que já comecei a partilhar convosco. Despojou-se Jónatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saúl o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saúl o pôs sobre as tropas do seu exército e eram ele bem quisto. E aqui não é um erro de português. Eu tive que bem quisto, isto deveria ser bem visto. Não, é bem quisto mesmo. Bem quisto significa aceite. Davi era aceite por todo o povo e até dos próprios servos de Saúl. E o verso 6 prossegue dizendo, sucedeu, porém, que vindo Saúl e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíam ao encontro do rei, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos musicais. Até aqui está tudo bem, certo? Vitórias retumbantes na guerra, Davi, Saúl e Jónatas como uma aliança, Davi como general mais bem sucedido de Saúl, as mulheres a fazerem hinos às vitórias do exército de Israel, tudo vai bem. As mulheres se alegravam, verso 7, e cantavam, alternadamente diziam, Saúl feriu os seus milhares. E Saúl devia pensar, uau, sou mesmo bom. Agora o problema é a segunda estrofe deste cântico que as mulheres faziam. Verso 7 diz, porém, Davi, 10 milhares. Um rei inteligente pensava, boa, estou a ganhar a guerra. Porque o inimigo era os filisteus, não era Davi. Mas vejam lá o que é que acontece a este cântico. Enquanto as mulheres elogiavam Davi neste cântico, enquanto Saúl estava a ser elogiado, porque Saúl estava a ser elogiado no cântico, as tropas de Israel estavam a sair vitoriosas. O rei, que é obviamente o chefe das tropas, deveria estar feliz com o assunto. Vejam o que acontece com Saúl no verso 8. Então Saúl se alegrou. É isso que diz a vossa versão da Bíblia? Também acaba em ou, mas é indignou. Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram eles a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que é que lhe falta, senão o reino? E daquele dia em diante, Saúl não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saúl, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saúl, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Não foi uma vez, não foi perdi a cabeça, desculpa lá. E mesmo este perdi a cabeça, desculpa lá, tinha muito que se lhe diga, não é? Porque não foi só dizer umas palavras fora de contexto. Foi tentar encravá-lo com uma lança na parede, ou seja, matá-lo. Saúl temia a Davi. E vejam o texto, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saúl. Pelo que Saúl o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito com todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saúl que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Então o texto prossegue mais ou menos nesta temática, levando nós a perceber que Saúl vai ficando cada vez
mais indignado com Davi, cada vez mais manipulador para tentar criar situações difíceis para Davi. Percebemos ao mesmo tempo que Jonatas vai estreitando os laços de amizade com Davi, e isso é o que vai sendo relatado nos capítulos seguintes. Inclusive, percebemos que Saul, por causa do compromisso que ele tinha assumido publicamente de que daria uma das filhas para quem matasse o gigante Golias, ele vai enganar Davi pela primeira vez e depois vê a sua filha Mical, a segunda, que se apaixona e ama a Davi. É interessante verem, às vezes, no capítulo 18, que aparece amavam Davi. Amavam Davi. Jonatas amou Davi, o povo amou Davi, os servos de Saul amavam Davi, a filha de Saul amava Davi. Davi está no processo de ascender ao trono e está, obviamente, a desenvolver estes relacionamentos. Por outro lado, Saul cada vez estava mais indignado com Davi, mais medroso, mais receoso com aquilo que Davi tinha falado. Então eu quero ver convosco 3 aspectos para que nós entendamos como é que tu, na tua vida, no realizar do propósito de Deus para ti, quais aspectos deves ter em atenção. Porque obviamente podemos tirar lições aqui da vida de Davi para nós também. Então o primeiro aspecto, podes passar, que eu quero salientar, já comecei a aflorar esse mesmo aspecto, é este: desenvolve amizades relevantes. Davi, percebe-se que a amizade que ele vai desenvolver com Jonatas é fundamental depois para o processo, primeiro, de livrar a sua vida. Se ele não tivesse um amigo como Jonatas, provavelmente ele tinha sido morto por Saul. Aqui o provavelmente, enfim, é muito uma suposição. Deus soberano, obviamente, tinha os seus planos e já tinha dito que Davi iria ser o rei de Israel. Portanto, mas, de qualquer das maneiras, Jonatas, obviamente, é fundamental para livrar Davi das mãos de Saul. Então, um dos aspectos que eu vejo fundamentais neste processo de nós, de tu e eu, cumprirmos o nosso propósito nesta vida, é desenvolver amizades relevantes. E o primeiro aspecto é nós percebermos a necessidade das amizades. Se nós não tivéssemos esse estudo da Universidade de Harvard, ainda assim há documentação suficientemente farta para nós percebermos a importância das amizades. Eu por isso pergunto, quem são os 3 amigos mais significativos da tua vida? Como dizia esse psiquiatra, quem tem 3 amigos tem muito menos probabilidades de entrar em problemas de saúde mental. Nós precisamos de amigos que nos acompanhem, amigos que orem por nós, amigos que estejam no nosso lado, mas amigos que nos confrontem, amigos que nos digam as verdades, amigos que obviamente estejam dispostos também a caminhar connosco, mesmo nos processos difíceis. Quem são os teus amigos? Primeiro temos que entender a necessidade das amizades relevantes. É fundamental nós entendermos isto. Um autor, psiquiatra, que escreveu um livro muito interessante, Em Busca do Sentido da Vida, Viktor Frankl. Ele foi um escritor que viveu durante a Segunda Grande Guerra, viveu em 6 campos de concentração, passando uma boa parte dele no campo de concentração de Auschwitz, e ele via aquela miséria toda, e ele tem coisas muito interessantes. Esse vale a pena, se vocês apanharem o livro dele, leiam-no. É um livro muito interessante, não é muito grande, mas é muito interessante, com muito conteúdo. Ele diz, a certa altura, nós em Auschwitz percebemos a maldade, até onde a maldade do homem pode ir. Em Hiroshima nós percebemos quão devastadora pode ser. E é um facto. Nós começamos a perceber estas ameaças que hoje existem outra vez de guerra nuclear. Se acontecer, sabemos que vai ser uma devastação completa. Já dizia Einstein, a Terceira Guerra Mundial parece que vai ser uma guerra nuclear. A quarta provavelmente será de paus e pedras. Porque trará um atraso civilizacional, se é que a humanidade vai sobreviver a isso. Então este autor, Viktor Frankl, tentando entender a complexidade do sofrimento e como é que nós, seres humanos, podemos integrar o sofrimento, ele escreve algumas ideias muito interessantes que eu quero ler para vocês. E Viktor Frankl diz o seguinte: passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, e estamos a falar de alguém que está a viver num campo de concentração quando ele escreve esta ideia, quando ele partilha esta ideia, passo a compreender que a pessoa, mesmo que não lhe reste mais nada neste mundo,
pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. E ele conta a experiência de como ele mesmo, no meio daquele caos do campo de Auschwitz, mal vestido, cheio de frio, com a nevar, e ele tinha que ir para a rua com os pés encharcados, a roupa completamente molhada, como ele disse, que por alguns momentos se lembrou da sua esposa. E como aquilo animou o seu coração naquele momento. É por isso que ele escreve esta frase tão interessante, ainda que seja por breves momentos, quando nós trazemos à nossa memória aquelas pessoas que são verdadeiramente amadas. Quem são essas pessoas para ti? São estruturais para a nossa sanidade mental. Eu creio que um dos problemas sérios que nós vimos na pandemia, e na pandemia diz que aumentou em 40% as doenças mentais. Portanto, as doenças mentais aqui não estamos a falar que ficou tudo louco, não é isso. As doenças mentais é aqueles desequilíbrios que nós temos em termos de estado de humor, que se calhar estamos muito mais cabisbaixos, mais, enfim, deprimidos, mais ansiosos e muitas vezes ainda continuamos a ser funcionais, mas estamos mais marcados por este estado de espírito. E este aumento deste tipo de postura deveu-se em grande parte à falta de socialização, à nossa necessidade de estarmos uns com os outros. É interessante as redes sociais, é interessante irmos para a net e as pessoas estarem lá em casa a assistir, é mais confortável, sem dúvida. Eu lembro-me no início que a gente fazia os cultos online e estávamos todos de pantufas em casa, aquilo era muito confortável, não é? Com um cobertorzinho nas pernas. Mas, irmãos, mata as relações, mata-nos por dentro lentamente. E nem reparamos, que é o mais grave disto tudo. Nós precisamos uns dos outros. Quem é a pessoa amada? Quem são as pessoas que tu amas profundamente? Porque isto vai-te trazer saúde na medida em que tu tens um relacionamento saudável com elas. Jonatas percebeu quem era Davi, provavelmente, porque ele, creio que Jonatas é mais um daqueles gigantes das Escrituras que se calhar não é devidamente valorizado. Porque ele, sendo o herdeiro do trono, vejam a forma como ele se relaciona com Davi. Outro diria, eu tenho inveja deste fulano, ele vai-me roubar o meu poleiro. Isto às vezes até acontece nas igrejas, quanto mais num reino. Mas Jonatas não tinha medo de perder o poleiro, porque ele sabia quem era Deus, quem era Davi, quem ele era. Ele provavelmente ouviu a conversa quando Samuel disse ao seu pai: hoje Deus te cortou e o reino não passará para a frente. Provavelmente Jonatas estava presente nesse episódio. E é interessante como ele se relaciona com Davi. É interessante esta frase de Vítor Franco. Uma outra frase que ele diz é: a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quinta essência da sabedoria. Porque tantos poetas cantaram a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Dessa forma, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, e sim é entendido como um meio de expressar a experiência daquela união chamada de amor. E ainda diz mais uma outra frase, este homem, Vítor Frank, diz: porque o sucesso como a felicidade não podem ser perseguidos. Achei interessantíssimo este conceito. Porque a maior parte das pessoas quer alcançar sucesso na vida. A maior parte das pessoas hoje diz: mas eu só quero ser feliz, por isso vou-me divorciar. Por isso vou abandonar os meus filhos. Por isso vou abandonar a casa. Porquê? Porque eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz. Vítor Frank diz: porque o sucesso como a felicidade não podem ser perseguidos. Não devem ser o alvo da nossa vida. Achei curioso esta reflexão dele. E ele diz: ele deve acontecer. Não é que ele seja contra o sucesso nem contra a felicidade. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a própria pessoa. Ou como subproduto de uma rendição pessoal a outro ser humano. Entender? A felicidade eu alcanço na medida em que eu me dou ao outro. Por isso é que eu tenho tanta dificuldade em aceitar aquela ideia de alguns autores que passam por aí dizendo: ok, eu preciso amar o outro como a mim mesmo, então eu tenho que me amar a mim mesmo. E transformam o termo de comparação a mim mesmo num mandamento: ama-te a ti mesmo. Eu não aceito isto.
Nós não precisamos de um mandamento para nos amarmos a nós próprios. Nós, na medida em que amamos o outro e nos damos ao outro e seguimos o exemplo de Cristo, que se deu de tal forma que foi até à morte e morte de cruz, é na medida em que nós encontramos a felicidade e o sucesso. Porque ele é um subproduto da nossa entrega ao outro e não um alvo a ser buscado. Isto para mim fez uau, parece que este fulano entendeu alguma coisa das Escrituras. É isto que a Bíblia nos ensina. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando te apetecer a próxima vez alguma coisa, quando te apetecer muito alguma coisa, pensa no teu cônjuge, está bem? Quando te apetecer muito descansar, pensa no teu cônjuge. Quando te apetecer muito trabalhar, pensa no teu cônjuge, se calhar precisas de descansar, para de trabalhar e precisas descansar, precisas sentar ao lado dele ou dela. Faz algum sentido amar o outro como a mim mesmo, eu começar a pensar no outro, o que é que o outro precisa, em vez daquilo que eu me apetece, aquilo que é a minha carência, aquilo que é a minha necessidade. É interessante e fantástico perceber esta necessidade das amizades. Mas, por outro lado, neste texto bíblico, nós conseguimos entender algumas características da amizade. Então, eu quero-vos levar para lá. Ponto B. Podes passar aí ao nosso slide. Eu espero que nos ajude a perceber. A amizade de Jónatas é interessantíssima. Eu gostaria de voltar lá ao início do capítulo 1 e vejam bem algumas características desta amizade que ele tem. A Bíblia diz que Jónatas amou Davi como a sua própria alma. E a consequência de Jónatas amar a Davi desta maneira, amou a Davi como a sua própria alma, ela teve repercussões imediatas. Ela levou-o a agir de uma determinada forma. Eu não posso dizer, eu amo muito a minha esposa, depois não faço nada em consonância com isso. Eu amo muito os meus irmãos, mas eu não os suporto nem um bocadinho. Não dá. É contraditório. Eu preciso pôr ação nisso e contrariar aquilo que é muitas vezes o meu comodismo, a minha vontade, o meu desejo de satisfazer a mim próprio. É interessante ver, no verso 3, diz que Jónatas e Davi, o que é que fizeram? Fizeram uma aliança, estabeleceram um compromisso. Está cá no último, no quinto aspecto, mas é interessante que começa por aqui. Jónatas e Davi estabelecem um compromisso. A minha pergunta imediata é, como é que estão os teus compromissos? Podes contar comigo, amanhã estou lá às 9 da manhã. Fica tranquilo. Chega às 9, passa às 10, passa às 11. Eu não telefono, não mando uma mensagem. Mas somos amigos, estamos juntos. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Jónatas e Davi estabelecem uma aliança, estabelecem um compromisso. Como é que está o teu compromisso? O teu compromisso com o teu cônjuge? É o primeiro e mais importante compromisso. Não há outro compromisso à face da terra mais importante do que o compromisso que estabeleces com o teu cônjuge. Não há. Inclusive as Escrituras dizem que é mais importante do que o compromisso que temos com os nossos pais. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. O nosso compromisso com o nosso cônjuge só é menos importante do que o meu compromisso com Deus. De resto, em termos de compromissos humanos, o mais importante é o teu cônjuge. E se ainda não entendeste isto, ainda não entendeste o Evangelho. E depois a seguir, vêm os filhos, sem dúvida. Mas é a seguir. Não é antes do cônjuge. E depois a seguir aos filhos, sim, vêm as amizades, vem o emprego, vem a igreja, mas vem a seguir. Agora, o meu compromisso com Deus está acima disto tudo. Por isso é que Jesus nos diz, se não deixares pai e mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, por amor a mim, ainda não percebeste nada. Então há alturas que o amor a Deus me faz tomar decisões em relação à minha vida conjugal e o meu relacionamento com os amigos. Mas é por causa de Deus, não por causa dos meus desejos, da minha vontade. É interessante que Jónatas e Davi estabelecem um compromisso. Como é que estão os teus compromissos? És uma pessoa em que se pode confiar? Eu estava a dizer hoje, fizemos a apresentação da Lara lá na Igreja de Lisboa, e vocês que já me conhecem, já me ouvem falar há vários anos, sabem que eu venho de uma família relativamente disfuncional, que eu percebi que afinal é o normal do país, mas uma das várias coisas que eu aprendi com o meu pai, aprendi várias coisas que eu não quero fazer como ele fazia, mas aprendi algumas que eu quero fazer como ele. E uma das coisas que eu aprendi que eu quero fazer como o meu pai, é que o meu pai, quando dava a sua palavra, apesar das disfuncionalidades todas dele, ele cumpria. Era incrível. Eu nem percebia muito bem porque é que ele era tão rigoroso com honrar a sua palavra. Porque ele era...
Enfim, mas aquilo que ele dizia era sagrado. Estava dito, se ele dissesse, dou-te a minha camisa, ele dava a camisa, literalmente. Por isso não era incomum a gente de vez em quando ver gente estranha lá em casa a dormir, porque ele tinha dito que dormia lá em casa e aquela pessoa ia lá dormir a casa. Pronto. Encontrava uma pessoa na rua, ele dizia, pode vir dormir à minha casa. E aparecia lá a gente a dormir em casa, porque ele, enfim, ofereceu a casa. Apesar da casa já ter 7 filhos lá a dormir e está cheia de gente. Mas era assim. Era um homem que quando dava a palavra, dava a palavra. O meu pai era o tipo de pessoa que não precisava de assinar contrato, porque a palavra chegava. Um aperto de mão chegava. Como é que estão os teus compromissos? Aquilo que tu dizes vale alguma coisa? Ou hoje dizes uma coisa e amanhã dizes... Eu não estou contra assinarmos contratos. Eu acho que faz muito bem assinarmos contratos, porque eu já não me lembro, às vezes, do que é que eu combinei, por isso é melhor escrever, que é para não me esquecer. Mas só tem esta função de me lembrar. Não é de me obrigar àquilo que eu já me obriguei cá dentro. O contrato é só para me ajudar a lembrar, é verdade, eu comprometi-me a isto, então eu vou seguir. Como é que está a tua palavra? Jónatas e Davi estabelecem uma aliança um com o outro. Jónatas porque amava a Davi desta forma intensa, como a si mesmo. Amamos nós desta maneira como a nós próprios. Pelo menos aqueles que nos são próximos. Eu já ficaria tão contente se nas famílias da igreja nós amássemos os nossos... Eu sei que se calhar estou a reduzir muito o Evangelho. Eu gostaria, obviamente, de ver isto na comunidade. Que nós nos amássemos desta maneira, uns aos outros desta maneira tão intensa. Mas já ficava tão alegre se, pelo menos em casa, tu em casa, amasses o teu cônjuge desta maneira. Te dedicasses, sacrificasses por ele, por ela, como para ti mesmo. Olhando para as necessidades dele ou dela e fazendo aquilo que vai ao encontro daquilo que tu gostarias que acontecesse contigo. Jónatas fazia isto porque ele entendeu, acho eu, o Evangelho, aquilo que Jesus nos ensina, ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois vejam o que é que acontece. Jónatas despojou-se da sua capa que vestia. Eu não sei qual é a imagem mental que vocês têm do verso 4. O verso 4, leiam lá. O que é que vocês tiram deste verso 4? Quando leem este verso 4, o que é que vocês retiram para vocês? Ele despojou-se da capa que vestia e a deu. Também deu a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Não sei se estão recordados que em Israel quantas espadas é que haviam? Em todo o Israel. 2 espadas. Quem eram? Saul. E o que é que ele faz com a espada que ele tinha? Que implicações tremendas isto para nós. Só há 2 carros em Portugal e eu vou dar o meu. Nem pensar, irmãos. Só há 2 telemóveis em Portugal e eu vou dar o meu. Só há 2 quispos bons para a chuva e eu vou dar o meu. Isto é amor. Que é a primeira característica que eu vejo aqui de Jónatas. Generosidade. As amizades vincadas pelo Evangelho são amizades generosas. São amizades que não... Jónatas deve ter pensado, bem, isto é importante para mim, a minha espada é importante para mim, é a minha defesa pessoal. Mais ninguém em Israel tem espada, se eu der a minha, fico sem nenhuma, porque não havia. E ele diz, como eu amo Davi como a mim mesmo, como eu quero ter a espada, eu vou fazer o quê? Vou dar a Davi. Percebem a implicação de amar o outro como a nós próprios? Eu quero isto muito para mim, mas porque eu quero isto muito para mim, eu vou dar ao outro. Porque é assim que eu quero. Generosidade. Obviamente, vemos que Davi e Jónatas desenvolvem esta relação. A capa aqui tem o sentido de abrigo. Eu não sei, penso que a maior parte de vocês, se calhar, não fez a tropa. Aqui há alguns que foram tropas profissionais, não é? Mas no tempo em que eu fiz a tropa, havia umas capas que nós tínhamos. Não sei se tu também, como paraquedista, penso que deves ter tido esse equipamento, não é? Que tínhamos umas capas que serviam de tenda. A nossa própria capa servia, era mais ou menos, não era tão elaborada como as nossas atualmente, não é? Mas era isto que está aqui. Quando Jónatas dá a sua capa, ele está a dizer, eu estou a dar o meu abrigo quando eu vou para o mato em combate. Ou seja, os outros vão ficar todos à chuva e ao relento, mas Davi vai ficar abrigado. E eu, olha, não tenho mais capa porque dei a minha a Davi. Relacionamentos. Como são os teus relacionamentos? Como é que tratas aqueles que são teus amigos? Aqueles que tu dizes que são teus amigos. Já agora, eu quero te desafiar que obviamente nós devemos amar assim toda a gente, que é assim que Jesus diz, para amarmos todos, o nosso próximo. E o nosso próximo, Jesus, para nós não ficarmos baralhados, ele dá uma história. Qual é a história? É um samaritano, é o nosso próximo.
É aquela pessoa que eu não conheço de lado nenhum, é o nosso próximo. Eu devo amar com esta intensidade que Jonatas amou Davi. Uau! Eu preciso de Jesus para isto. Eu não sei como é que tu lidas com isto, mas eu preciso de Jesus. Porque eu às vezes até com a minha esposa tenho dificuldades de a amar dessa forma. Porque eu estou tão cansado, e a Jenny tem mais energia que eu, e ela ainda quer arrumar mais umas coisas lá em casa, e quer dar mais uma volta a isto. E eu disse, pá, Jenny, já chega, já são 10 da noite, os vizinhos já estão a ficar incomodados com o barulho. E amar às vezes implica ir, quando eu já estou cansado. E às vezes implica agarrá-la e sentá-la no sofá, para ela descansar. Consegues ir a segunda milha com o teu irmão? Dar o rosto? Porque isto é o método de Cristo. Amar como a nós mesmos. É quando eu quero muito uma coisa, eu digo, eu abro mão. Eu quero tanto isto, que se eu amo esta pessoa desta forma, eu vou ser generosa com ela. Depois nós vemos no capítulo 19 e 20, eu não vou entrar, aí eu recomendava que vocês lessem em casa, vale a pena ler o capítulo, mas vamos encontrar isto. O pai Saul quer matar Davi. Já lemos o texto, eu como já li essa parte, ficamos com a ideia, Saul continua e avisa Jonatas que vai querer matar Davi. E Jonatas arrisca a sua própria vida, confrontando o seu pai Saul para defender a Davi. Dizendo, ele não fez mal nenhum, porque ele é um herói de guerra, porque é que tu o queres matar? Qual é a razão fundamental para tu quereres mal a Davi? E Saul dá a resposta a Jonatas, e Jonatas consegue num primeiro momento desviar essa intenção de Saul de querer matar Davi. E então Jonatas arrisca a vida pelo seu amigo. Quando eu tenho uma amizade deste nível, deste calibre, eu arrisco a minha vida pelo meu amigo. Eu arrisco. Eu vou lá. Eu estou com ele. Mesmo que isso seja penalizador para mim. Mesmo que isso seja difícil para mim. Obviamente, um terceiro aspecto que nós encontramos nesta passagem, lá mais para a frente, é que Jonatas intercede pelo seu amigo. Intercede em favor de Davi. Tu conheces essas amizades que tu dizes. Listaste mentalmente pelo menos 3 pessoas. Quem consegue listar 3 pessoas? Pode só fazer um sinal. Tem 3 amigos. Estes são os ricos desta igreja. Os outros pobres, procurem, está bem? Irmãos, precisam continuar à procura porque estão em risco. Eu estou a falar sério. Vale a pena procurar amizades profundas. Se não tens pelo menos 3 amigos, vale a pena investigares e investires mais tempo nisso. Quando eu conheço esses amigos, eu estou a ponto de interceder por eles, porque é aquela gente que usamos a expressão põe a mão no fogo. Entendes? Pões as mãos no fogo pelos teus amigos. Alguns vão dizer, se calhar já reduziu só para 1. Eram 3, mas aqueles 2 outros, já não, eu não punha a mão no fogo por eles, mas eu punha. Jonatas, porque conhecia bem a Davi, ele intercedia pelo seu amigo. Intercedia diante do pai, do rei. Diante daquele que lhe queria mal, queria matar. Por outro lado, Jonatas é sincero com Davi. É sincero quando diz a Davi, olha, o meu pai afinal mudou de ideias, vem novamente, e Davi veio, é o relato do capítulo 19, Davi voltou para servir o rei, e esteve mais algum tempo até que o rei Saul voltou a tentar matá-lo, e Jonatas é suficientemente sincero para dizer a Davi, não, Davi, agora tu tens que fugir porque o meu pai quer definitivamente matar-te. Agora, não entendam sinceridade e transparência. Quando estávamos na conferência lá em França, achei interessante uma frase que um dos pastores usou. Sinceridade ou transparência não é eu dizer tudo aquilo que eu penso, mas é pensar tudo aquilo que eu digo. Entenderam? Porque alguns dizem, não, eu sou sincero, eu digo aquilo que tudo penso. Não, isso não é sinceridade, isso é burrice. Isso é burrice. Dizer tudo aquilo que vem à cabeça é burrice. Nem é transparência. E não é isso que se pede. Mas pelo menos penso tudo aquilo que eu digo. Pondero tudo sobre aquilo que eu vou dizer. Isso sim é importante. E Jonatas era este homem que sinceramente falava com o seu amigo. Quando era necessário dizer ao meu pai não te vai fazer mal, eu assumo que isto vai ser assim, mas também era suficientemente transparente e frontal para dizer, Davi, foge, chegou a hora de fugir mesmo. É importante salvaguardares a tua pessoa. Então, algumas das características que eu vejo nestes textos, nestes 3 capítulos, sobre a importância das amizades. Se tens amigos, 3 pelo menos nomes vieram à tua alma, envia-lhes uma mensagem. Seja generoso com esses amigos. Não estejas sempre à espera que sejam esses amigos a vir ter contigo. Eu gostei, achei delicioso este detalhe das Escrituras. Jonatas é que amou Davi.
O herói é Davi, estão conscientes? Mas Jónatas é que é destacado aqui. E ele deu-se nessa relação. Deu a capa, deu a espada, deu o arco, arriscou a sua vida por ele, deu-se. E não vemos Davi fazer nada por Jónatas. Portanto, não fiques à espera, esta expressão, mas eu não sinto amor naquela igreja. Então ama tu. Começa tu por fazer alguma coisa diferente. Ama. O mandamento não é amem-me, é ama tu. Vai tu e ama as pessoas como a ti mesmo. Como desejarias que te fizessem a ti, faz aos outros. Se desejarias que os outros viessem falar contigo, vai tu falar com os outros. E assim já começaste alguma coisa diferente. Um segundo aspecto que eu vejo nesta passagem, temos que avançar, podes clicar, é toma atenção com a liderança. Toma atenção com os líderes. Vemos Saul aqui, e o líder aqui é Saul, inquestionavelmente, ele é o rei. Mas vemos este rei completamente desorganizado, completamente psiquiatricamente desarranjado, claramente. É um homem que diz o texto bíblico, e é interessante que o Espírito do Senhor, diz o texto, vinha sobre ele, mas o que ele fazia a seguir não era o Espírito do Senhor. Verso 10 diz lá, no dia seguinte, portanto, dia seguinte àquele que está relatado anteriormente, um espírito maligno da parte do Senhor se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Mas não foi o Espírito do Senhor que disse a Saul, mata Davi. Não confundam as coisas. Eu lembro-me de uma história interessante, creio que é uma história oriental, que dizia que havia um demónio lá na aldeia que soltou um cavalo que não estava domado. E o cavalo, como era um cavalo não domado, obviamente, saiu pela aldeia, foi para a aldeia vizinha, espezinhou a horta dos vizinhos da outra aldeia vizinha. Os aldeões da outra aldeia viram aquilo, perceberam que o cavalo era da aldeia vizinha, foram à aldeia vizinha e destruíram a horta dos vizinhos. E os vizinhos, como ficaram chocados, porque não percebiam o que é que tinha acontecido, perceberam que era maldade dos vizinhos, foram à aldeia dos vizinhos e mataram os filhos mais jovens da aldeia vizinha. A aldeia vizinha, em reação àquilo que tinham feito para se vingarem, foram à aldeia do vizinho para destruir a outra aldeia. O chefe dos demónios perguntou, mas demónio, o que é que tu andas outra vez a fazer? Mais uma guerra? E ele disse, não, eu só soltei o cavalo. Às vezes não é preciso muito. E a gente dá asos à nossa criatividade. Saúl era assim. É verdade que veio o Espírito do Senhor, o Espírito maligno da parte do Senhor que se apossou de Saúl, mas o resto é responsabilidade de Davi. Não podemos dizer que foi o Espírito do Senhor que tentou que Saúl cravasse Davi na parede, porque Davi era ungido do Senhor neste momento já, para ser rei sobre Israel. Então cuidado com estas analogias que às vezes nós queremos fazer e relações erradas que podemos tirar muitas vezes das Escrituras. Então cuidado e atenção aos maus líderes, porque é interessante, várias vezes aparece que conforme Davi ia tendo sucesso nas suas campanhas, não sei se repararam nisso, o que é que acontecia com Saúl? Cada vez ele tinha mais medo e ciúmes de Davi. Então o teu sucesso, às vezes tu perguntas, mas porquê é que o meu chefe não gosta de mim? Às vezes o problema é porque estás a ter sucesso. Se calhar é o teu sucesso que faz com que os outros não gostem de ti. Porque quanto mais sucesso tiveres, mais eles se sentem ameaçados. E era o que estava a acontecer com Saúl. Então Saúl era um homem manipulador, que nós vemos aqui. Leiam o texto, é delicioso, eu não quero ler porque são 3 capítulos muito longos, mas é interessante que Saúl, a certa altura, nomeia Davi como chefe de milhares, e o objetivo que ele tinha era ver se Davi morria às mãos dos filisteus. A intenção, diz lá o texto bíblico, na esperança que Davi fosse morto pelos filisteus. Vejam bem, até as promoções podem ser armadilhas. Cuidado com as promoções. Agora, é interessante ao mesmo tempo, quando nós percebemos que Deus está a agir em nós, e Deus tem um propósito, devemos ter atenção, porque há maus líderes, de facto, e às vezes são os chefes, são os diretores, são alguém que está em autoridade sobre a nossa vida, mas muitas vezes eles têm no seu íntimo estas características, são narcisistas, psicopatas, sociopatas, invejosos, violentos, ciumentos, manipuladores, inseguros, medrosos, e na realidade eles estão a reagir por causa disto tudo que está um turbilhão lá dentro. E obviamente eles tornam-se violentos, expressam isso de uma forma violenta sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Atenção aos maus líderes. É interessante que um aspecto que salienta o texto é que Davi afastava-se de Saúl. Hoje ouvimos o pastor Paulo Pedro a falar sobre
papel dos pais e a educação. 2 Timóteo, o livro de Paulo a Timóteo, o segundo livro de Paulo a Timóteo. Depois de ele descrever esta geração, no final dos tempos, as gerações serão desafeiçoados, serão orgulhosos, vaidosos, sem amor próprio, mais afeiçoados à sensualidade do que a Deus. Depois Paulo termina dizendo, destes, quem sabe o que é que Paulo diz a seguir? Destes, afasta-te. Davi fez isto, de Saul, afastou-se. Então há momentos em que nós temos que nos afastar de líderes ou de pseudo-líderes com estas características. São pessoas que estão lá, mas na realidade estão no seu processo de decadência, estão a decair. Mas o que os alimenta, aquilo que os alimenta é o medo, é o ódio, é a vingança, é a inveja, é o ciúme. E quando é assim, nós temos que, em vez de estar lá, continuar lá, é afastar-nos dessas circunstâncias. Aquilo que o mundo neste momento chama de amizades tóxicas. É importante nós identificarmos. Cuidado com esta ideia das amizades tóxicas, porque nem toda a gente é uma amizade tóxica. Não é porque alguém me disse alguma coisa que eu não gosto e a gente carimba logo que é para poder... Não é isto. Não é porque alguém disse um comentário ou fez um comentário que eu não gosto que é uma amizade tóxica. A amizade tóxica é uma pessoa que tem este tipo de características que nós vemos aqui. Narcisistas, sociopatas ou psicopatas que muitas vezes não querem mais se arrepender, nem reconhecem o seu pecado, nem entendem a empatia com os outros, porque eles só estão muito preocupados com aquilo que a Bíblia diz, o seu Deus é o seu ventre. Amam-se tanto a si mesmos que não pensam em mais ninguém. E obviamente o medo, a inveja vai crescendo, que era o caso aqui de Saul. Saul de tal forma que quando o sucesso de Davi era maior, mais inveja ele tinha, mais medo ele tinha de Davi. E um terceiro aspecto para concluir, que nós vemos nestas passagens, e como eu disse, recomendo que leiam os 3 capítulos. O próximo, terceiro e último aspecto que eu quero salientar é que Davi assumia, podes passar, sim? Davi assumia as suas responsabilidades com excelência. Ele não se desculpava dizendo, eu tenho um mau chefe. Eu tenho um mau chefe e eu podia dizer isso, era péssimo, Saul. Não era só um mau chefe, já o tinha tentado matar pelo menos 2 vezes. Portanto, era verdade. Se havia um mau chefe aqui, Davi conhecia. Mas Davi assumia as suas responsabilidades com excelência. É impressionante, no processo dele exercer as suas responsabilidades, começa logo lá pelo verso 5, podemos ler, saía Davi onde quer que Saul o enviava. Quem é que o enviava? Saul, que era o chefe dele, era o rei dele. O intragável Saul, aquele homem que lhe queria mal. E ele ia, era enviado e se conduzia com prudência. Gosto desta expressão. Saul não era só um guerreiro, um herói, assim, movido pelas circunstâncias. Uau, teve um rasgo e fez assim umas coisas extraordinárias. Não, Saul era um homem prudente, sabia o que estava a fazer, como fazia, planeava as coisas, agia com sabedoria. Então Davi era este homem que se conduzia com prudência. Por outro lado, Davi tinha esta consciência, lá no verso 14, tinha esta consciência que o seu sucesso vinha do... Não há dúvidas. De onde é que provém o teu sucesso? Irmãos, o problema do rei de Nabucodonosor, conhecem essa história lá do livro de Daniel? Um dos problemas do rei de Nabucodonosor, entre muitos outros, este é só um deles, talvez o mais gritante, a certa altura, quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilónia, estava a olhar para o seu império fantástico, ele diz, eis grande obra que eu fiz. É perder a consciência de que o sucesso vem do Senhor. Deus até me pode usar. Eu posso ter talentos. Não fiquem com a ideia de que eu tenho que ter uma má autoestima para ser servo de Deus. Não é isto. Tem que ser humilde, sim, mas tenho que conhecer o meu valor. E Davi era um homem que percebia, tinha esta consciência que o seu sucesso só era sucesso verdadeiramente porque ele provinha de Deus e não das suas capacidades militares. Já agora, que treino militar é que Davi tinha? Pois ele não andou na escola militar. Não fez a recruta sequer, lembram-se? Ele saiu lá, a recruta dele foi atrás das ovelhas, com os leões e com os ursos. Foi o treino dele. E passou dali para um combate épico com o maior gladiador da história dos filisteus, Golias. E ele vai na mesma condição que ele desempenha as outras batalhas, que é, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É a minha força.
Posso não ser tão bem treinado, posso não ter a formação, não tenho PhD, não tenho o doutoramento, não tenho o mestrado, mas eu vou em nome do Senhor. O teu sucesso provém de onde? Dos anos de treino, dos anos de experiência, ou provém da tua comunhão com Deus? Eu lembro-me da Daniela estar a partilhar, Daniela Dias lá de Lisboa, uma vez em que eu desafiei os crentes da nossa igreja a depender de Deus até nas suas profissões. E ela estava na semana a seguir e disse: "Oh, Paulo, funciona mesmo." Eu estava diante de uma cirurgia e os conhecimentos médicos que ela tem que ter, veterinária, já não eram suficientes, e eu orei ali. E não é que Deus me trouxe à memória uma coisa que eu não estava a ver. Sabes, Deus percebe mais de medicina se tu fores na área da saúde, mais de empresas se tu estiveres na área empresarial, mais de gestão, mais de matemática, mais de ensino, do que qualquer melhor professor da universidade, do que tu. Acreditas nisto? Alguém acredita nisto? O meu sucesso vem do... Irmãos, quando nós começamos a confiar demais em nós, estamos a um passo de cair. Davi tinha esta consciência que o seu sucesso dependia do Senhor. O verso 14 é claro sobre esta ideia quando diz: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. O sucesso só, no caso de Davi, só exacerbava ainda mais as dificuldades. Tens consciência disto também? Às vezes estás numa empresa, estás a ter desafios, estás a ter sucesso e parece que os teus chefes não reconhecem, as pessoas à tua volta estão cada vez mais irritadas. Às vezes o teu sucesso só exacerba mais ainda as dificuldades. Então Saul, verso 15, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, ainda tinha mais medo dele, ainda se sentia mais ameaçado, ainda sentia que o problema estava a crescer mais. Então toma esta consciência. Nem sempre o sinal do sucesso é toda a gente te agradecer e ficar fantástica com o que está a acontecer. Às vezes as pessoas, por causa do medo de se sentirem ameaçadas, vão-te dificultar a vida. Toma consciência com isto. Não fiques demasiado admirado se isto acontecer. Pode ser bom sinal, é sinal que estás no caminho certo para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Depois vemos no verso 14 a 16 ainda, que o próprio Davi assumia a liderança militar. Ele assumia o seu papel como líder. Porém, verso 16, todo o Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Ou seja, Davi não recusou de forma alguma cumprir o papel que lhe foi dado. Como é que tu lideras, como é que tu lidas com os papéis, com as tarefas que te dão? Como é que lidas com as tarefas que te dão? Assumes as tuas responsabilidades? Ou tu és daqueles que dizes, sim, até faço, mas depois não cumpres, não estás, não acontece? Davi era um homem que se podia confiar, porque ele saía, ele liderava as pessoas. Quem são as pessoas que tu estás a liderar? Sabem, irmãos, todos nós aqui temos pessoas para liderar. Todos nós. Não há aqui ninguém que esteja isento disso. Ninguém. Aqueles que são filhos de Deus podem só fazer um sinal. Aqueles que já tomaram uma decisão para Jesus. Aqueles que têm um compromisso com Cristo. Estes levantaram a mão e estão conscientes da sua relação com Deus. Todos nós nos foi confiada a responsabilidade de... Alguém pode dizer 2 ou 3 coisas que têm a ver com o outro, que nos foi confiada por Jesus Cristo? Malta do evangelismo? Hã? Ok. Evangelizar é uma coisa. Discipular é alguma coisa. É ensinar a guardar todas as coisas. Lembram-se do mandamento de Jesus de Mateus 28? Ensinar a guardar todas as coisas. Quem estás tu a ensinar a guardar todas as coisas que Cristo já te mandou, já te ensinou, já te confiou? Percebem? Neste sentido, precisamos de liderar os outros. Davi assumia o seu papel como liderança. E depois, por último, é interessante no verso 26, eu não li essa passagem, mas Saul, mais uma vez, querendo o mal de Davi, diz a Davi, ok, para casares com a minha filha, eu só peço 100 propúcios de filisteus. Então tens que matar 100 homens para poder casar com a minha filha, porque o processo era complicado. Davi diz, eu não posso casar com a filha do rei, porque eu não tenho dote suficiente para pagar a um rei, era uma honra desmedida, eu não tenho condições financeiras para isso. E Saul diz, não faz mal, não precisas me dar dinheiro, mata só 100 filisteus. Sabem qual era a intenção de Davi? Pode ser que ele matando os 100, haja ali algum que seja melhor que ele e o mate. Eu assim não tenho que matar Davi. Esta era a lógica que está escrita, não estou a inventar, está escrita no texto. Mas Davi, Deus estava com ele. E o sucesso de Davi vinha do Senhor. Então Davi sai, em vez de 100, mata 200 inimigos. Não é 100, é pouco.
Então, uma ideia que eu tiro desta passagem é claramente que quando alguma responsabilidade nos vem à mão, nós vamos além daquilo que nos pedem. E até cumprimos antes do prazo nos dado. Porque isto é o coração de quem está com o Senhor. É um coração, um homem segundo o coração de Deus. Eu nestas passagens vejo exatamente estes três aspectos. Davi percebeu as amizades que tinha e a importância das amizades. Ele percebeu a atenção que tinha que ter com o mau líder que estava sobre ele e afastou-se no momento certo que se tinha que afastar, mas ao mesmo tempo cumpriu as responsabilidades com excelência. Aquilo que era o seu papel, ele não abriu mão simplesmente porque tinha um mau líder. Não se desculpou dizendo, mas Saul não presta. Saul quer-me matar. Mas ele tinha um chamado dado por Deus. No cumprimento do nosso propósito, estamos nós a cumprir o papel que Deus nos confiou. E estamos a cumpri-lo com excelência. Ou estamos a arranjar desculpas para não fazer aquilo que Deus nos confiou a fazer. Eu gostaria que nós refletíssemos em algumas perguntas para concluirmos neste momento. Podes passar, se faz favor? Como é que avalias as tuas amizades? Como é que avalias? Aquelas amizades que tu tens, porque perceberam que Jesus Cristo nos deu o mandato lá em Mateus 5 de amarmos-nos uns aos outros como a nós mesmos. Este é o parâmetro de comparação. Eu amo muito, eu quero tanto para mim, eu vou dar aos outros. Porque eu quero para mim, então vou dar aos outros. Vou abrir mão. É este o processo. Como é que avalias as tuas amizades? Quantos amigos com estas características tu tens? Com amizades sinceras. Tens desenvolvido as tuas amizades ou estás à espera que os outros façam? Há pessoas que dizem, eu não tenho amigos, mas não fazem nada para ter amigos. Não se dão, não vão ao encontro, não são generosos, não valorizam esses amigos. Então, dificilmente vais ter amigos. Sabem, a amizade e o amor é o melhor antídoto contra o egoísmo. A amizade e o amor é o melhor antídoto contra o egoísmo. Amar de acordo com a Bíblia não é gostar muito. Já entenderam isso? Amar de acordo com as Escrituras não é eu gosto muito daquela pessoa. Amar é eu entregar-me, eu dar-me para além daquilo que eu gosto. Porque o gostar é algo egoísta. Eu gosto que a pessoa faz, eu gosto que a pessoa diz. Quando a pessoa faz uma coisa que eu não gosto ou diz uma coisa que eu não gosto, já não gosto. O amar é muito mais longe do que simplesmente eu gostar de alguém. Tens amado os teus amigos como a ti mesmo. Querer para os outros aquilo que tu queres para ti. Isso acabava com tantos egoísmos, tantas discussões, se nós começarmos a pensar nestas coisas quando lá em casa estivermos sozinhos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Eu quero mesmo isto para o meu cônjuge. O que é que eu quero para mim esta noite? O que é que eu quero fazer esta noite? Então eu vou dar ao meu cônjuge. Vou abrir mão, porque eu quero para ele o que eu quero para mim. Tens sido generoso. Tens até que ponto os outros podem confiar na tua palavra. Compromissos. Quando tu dás a tua palavra, até onde os outros podem confiar? És uma pessoa de confiança, é uma outra forma de fazer esta pergunta. És uma pessoa de confiança? Ou não? Mais um slide para terminar. Tens estado atento às características dos líderes que tu tens? As pessoas que estão em autoridade sobre ti. Consideras que são líderes capazes, com caráter capaz? Ou vês alguns lives, é interessante os estudos que indicam que muitos que chegam a grandes cargos em empresas, muitas vezes são pessoas que têm disfunções profundas no seu ser. Porque muitas vezes chegam lá não porque querem o bem-estar dos outros, não é tudo assim. Nem todos os líderes são assim. Mas alguns chegam lá não porque querem o bem-estar dos outros, mas porque eles, de alguma forma, querem satisfazer algum capricho pessoal. E por isso lutam e labutam para lá chegar. Que características tu vês nos teus líderes, naqueles que estão sob a tua, ou estão acima de ti e têm autoridade sobre a tua vida? Consegues identificar quais são os motivos que os move? Se é inveja, se é orgulho, se são manipuladores, se são mentirosos, são enganadores, têm medo? Qual é o móvel deles? Porque obviamente tens que tomar posição em relação a isso. E por último, estas 4 outras perguntas que eu quero deixar contigo. Tens cumprido as tuas responsabilidades? Aquilo que te confiam no pouco. Jesus diz isso. Se confiei o pouco, sobre o muito te colocarei.
Estava hoje de manhã, quando terminámos o culto, a falar com uma irmã e ela estava a falar, nesta fase da minha vida, pastor, sinto que Deus me chama para o ministério da oração. Para orar por si. Mas ao mesmo tempo estávamos a falar, ela dizia, pois já fiz tanta coisa para o Senhor, agora parece que é pouco. E lembrei-me logo disto. Se eu for fiel no pouco, Deus a seu tempo me colocará sobre o muito. Tens sido fiel no pouco, nas poucas coisas que Deus te confia? Tens sido fiel? Tens cumprido as tuas responsabilidades? Tens sido prudente como Davi era prudente? O que faz de ti uma pessoa prudente? O que é que faz de ti uma pessoa prudente? Como é que podes classificar-te? Porque é que te podes classificar como alguém que é prudente? Tens ido além do que te pedem? Ou é daqueles que faz para o 10? Eu estudei para ter 10, né? Para passar com 10. Ou 9,5 também serve. Já fico feliz. Ou és daqueles que, como Davi, pediste 100, eu dou 200. E dou antes do prazo. Vou fazer o meu melhor. Como dizia aquele pensador brasileiro, Cortella, né? Que eu faço o melhor com o que tenho, né? Enquanto não tenho melhor, para fazer melhor. Ele diz qualquer coisa mais bem arranjado que isto, mas a ideia que eu creio que é neste sentido. Vale a pena dar o nosso melhor. E a quem estás a liderar? Quem são as pessoas que tu estás? Eu colocaria aqui outra palavra. Quem estás tu a discipular? Quem é a pessoa que está a aprender a palavra fruto da tua caminhada com Deus? Quem são? Quem são? Nomes. Não digas assim, pois sim, ok. Quem estás tu a liderar? Davi era um homem que liderava. Eu gostaria de terminar o nosso tempo refletindo então sobre estas questões e que tu possas levar estas perguntas e dês resposta a ti mesmo. Espero que não as guardes na gaveta. E gostaria de desafiar a que durante a semana possas ler estes 3 capítulos, 18, 19 e 20 do nosso livro. Porque estamos a ver a ascensão de Davi, apesar das dificuldades. E agora, a seguir no capítulo 20, Davi vai ter que fugir. Sim, porque Saul vai continuar a querer dar cabo da vida dele. E o processo ainda vai ser longo. A ascensão de Davi vai levar pelo menos 38 anos. E alguns de nós ficamos impacientes porque já passaram 2 semanas. E ele ou ela ainda não mudou. Ele ou ela, Deus ainda não respondeu à minha oração. 38 anos. Eu sinto-me mais ou menos como Davi. Davi foi ungido rei de Israel e levou 38 anos até ser aclamado rei sobre Israel. E é neste interim que nós nos movemos. Como filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, mas ainda não glorificados totalmente. Então, enquanto caminhamos neste processo de ascender até aos céus, há 3 aspectos que eu gostaria que tu salientasses na tua vida e guardasses. Enquanto caminhamos neste processo de alguém que já foi ungido por Jesus, salvo por Jesus, e está no processo de ser glorificado, até aquele dia, nós devemos ter amizades relevantes, ter cuidado e atenção àqueles que são líderes, que são maus exemplos e maus líderes dos quais eu tenho que me afastar e cumprir as minhas tarefas, sem me desculpar com os erros dos outros ou o facto dos outros serem maus exemplos para mim. Eu fico muito triste, muito desapontado, ainda vínhamos um pouco a falar no carro sobre isso, quando nós vemos tão maus exemplos de pessoas que se dizem cristãos e quando a gente abana aquilo, o caráter não corresponde a um filho de Deus, a postura não corresponde a um filho de Deus, a linguagem não corresponde a um filho de Deus, provavelmente é porque eles não são filho de Deus. Mas tiveram alguns deles títulos de pastores e líderes religiosos e até à frente se calhar tinham o nome de igreja. Que Deus encontre em nós corações como os de Davi, como o de Jonatas, que ama como a nós próprios. Podemos orar e terminar o nosso tempo. Vamos orar então e depois terminaremos o nosso tempo. Deus e Pai, eu quero orar para que a Tua palavra, e somente a Tua palavra, possa ficar semeada no nosso coração. E o exemplo de Davi, de Jonatas, a relação e a amizade que eles tinham, possa ser um modelo para cada um de nós. Que a desgraça em que Saul foi caindo cada vez mais pelas suas próprias decisões possa ser um exemplo para nós não repetirmos os mesmos erros.
e a excelência de Davi no viver aquilo que ele compreendia do propósito que tu tinhas para ele, possa ser um exemplo para nós. Então que eu possa vigiar sobre as minhas amizades, que eu possa vigiar sobre aqueles líderes que tu colocaste ao meu lado e acima de mim, que eu possa olhar para eles e ver quando aquilo está a ser fruto da carnalidade ou quando aquilo vem do Senhor, e que eu possa ser excelente na tarefa que tu me confiaste. Então, Senhor, que esta reflexão nos ajude hoje a dar mais um passo na comunhão que temos contigo. Esta é a minha oração para cada um de nós, que ao sairmos daqui, a nossa vida lá fora, no nosso trabalho, na nossa família, na escola, na vizinhança, possa ser um exemplo daquilo que ouvimos da tua voz e que aplicamos à nossa existência. É no nome precioso de Cristo que nós oramos. Amém.